Às vezes, uma única noite pode mudar duas vidas para sempre. Esta é a história de Sebastião, um porteiro humilde que arriscou tudo para salvar uma desconhecida na chuva, sem saber que ela era filha do homem mais poderoso do ramo hoteleiro do país. O que aconteceu depois dessa decisão corajosa chocou a todos e provou que a bondade sempre encontra seu caminho de volta. A chuva caía como uma cortina impiedosa sobre a cidade, transformando as ruas em rios turbulentos. Era uma dessas noites que fazem as pessoas correrem para casa, fecharem as janelas e agradecerem por estarem seguras. Mas para Luana, essa tempestade seria apenas o início do pior pesadelo da sua vida. Aos 23 anos, Luana havia crescido acostumada com o luxo e o respeito que o sobrenome Rodrigo carregava. Seu pai era uma lenda no ramo hoteleiro, dono de uma das maiores cadeias do país, admirado por todos no setor. Ela mesma já coordenava negociações importantes, sempre tratada como realeza onde quer que fosse. Mas naquela noite, nada disso importaria. Tudo começou no aeroporto. Luana havia chegado para uma viagem de negócios crucial, fechar a compra de uma rede de hotéis que expandiria ainda mais o império da família. Era uma responsabilidade enorme, mas ela estava preparada. Pelo menos pensava que estava. "Senhorita, precisa vir comigo urgentemente", disse um homem vestido como funcionário da companhia aérea, aproximando-se dela no saguão. "Há um problema grave com sua bagagem." Confiante e sem desconfiar de nada, Luana o seguiu até uma área mais reservada. Foi ali que percebeu que algo estava terrivelmente errado. O homem desapareceu entre a multidão e suas malas simplesmente se perderam no sistema. Horas de burocracia depois, descobriu que havia sido vítima de um golpe bem elaborado. "Lamento muito, senhorita", disse o verdadeiro funcionário da companhia. "Casos como esse têm acontecido. Tentaremos localizar sua bagagem, mas pode levar dias." Luana ficou apenas com sua bolsa e o celular. Todas suas roupas, documentos importantes e cartões extras estavam nas malas perdidas. Mas ela ainda tinha seu cartão principal, algum dinheiro e a certeza de que conseguiria resolver tudo. Como estava errada. O hotel onde se hospedaria ficava no centro da cidade, e ela decidiu ir andando para espairecer depois do estresse do aeroporto. As primeiras gotas de chuva começaram a cair quando ela estava na metade do caminho, mas ela continuou, pensando que chegaria antes do temporal. Foi então que os dois jovens a abordaram. "Ei, lindinha, que pressa é essa?", disse um deles, bloqueando seu caminho numa rua mais escura. "Com licença, preciso passar", Luana respondeu, tentando contorná-los. "Calma aí, só queremos conversar", riu o outro. E antes que ela pudesse reagir, arrancaram sua bolsa das mãos e saíram correndo. "Socorro! Me ajudem!", gritou Luana. Mas a rua estava vazia e sua voz se perdeu no barulho da chuva que agora caía com força total. Sua bolsa tinha tudo: cartão, celular, documentos, dinheiro. Em questão de segundos, ela havia perdido qualquer meio de provar quem era ou de entrar em contato com alguém. Ali, ensopada pela chuva, Luana experimentou pela primeira vez na vida o que era estar completamente desamparada. Desesperada, começou a correr em direção ao hotel, mas a tempestade intensificou ainda mais. Foi quando o pior aconteceu. Um carro passou bem na beira da calçada, atingindo uma enorme poça de lama que se formara na sarjeta. A lama suja respingou por todo o seu corpo, cobrindo sua roupa cara dos pés à cabeça. Agora, além de molhada, estava completamente enlameada, irreconhecível. Qualquer pessoa que a visse pensaria que era uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Chorando e tremendo, tanto de frio quanto de desespero, ela finalmente chegou ao Hotel Grandezza. Ironicamente, um dos concorrentes que seu pai pretendia comprar. A ironia da situação nem passou por sua cabeça naquele momento. "Por favor",
implorou para o recepcionista, pingando água e lama no mármore impecável do lobby. Preciso de ajuda. Levaram todas minhas coisas e... Saia daqui imediatamente, cortou o homem com nojo estampado no rosto. Não aceitamos pedintes neste estabelecimento. Você não entende. Eu tenho reserva. Meu nome é Luana Rodrigo. A recepcionista deu uma risada cruel. Claro que é. E eu sou o dono do hotel, segurança. Por favor, só me deixem usar um telefone. Preciso ligar para minha família. Saia daqui, sua desorientada, antes que afugente nossos hóspedes, gritou o gerente, aparecendo como se ela fosse um animal perigoso. 2 seguranças a escoltaram até a porta, enquanto hóspedes apontavam e sussurravam. Imagina que alguém importante anda vestido nessas condições. De volta à chuva torrencial, Luana tentou mais 3 hotéis, 2 lojas e até uma farmácia. Em todos os lugares, a resposta era a mesma: desconfiança, nojo e rejeição. Sua aparência enlameada e desesperada só confirmava o que todos pensavam. Mais uma pessoa, em situação de vulnerabilidade, tentando se aproveitar da bondade alheia. As horas se arrastaram como uma eternidade. A chuva não dava trégua, e Luana começou a sentir os primeiros sinais de frio. Suas pernas tremiam descontroladamente e a voz estava quase sumindo. Foi quando encontrou uma pequena marquise em frente a uma loja fechada. Ali, encolhida e tentando se proteger do vento gelado, ela finalmente desabou. Pela primeira vez na vida, entendeu o que significava não ter para onde ir, não ter ninguém, não ser ninguém. Talvez eu mereça isso, pensou, questionando se havia sido arrogante demais, se havia julgado pessoas em situações similares sem nunca ter sentido na pele o desespero real. Estava quase adormecendo de exaustão quando ouviu vozes masculinas se aproximando. Olha só o que temos aqui, disse uma voz áspera. 3 homens se aproximaram da marquise, e pelo tom e pela forma como a olhavam, Luana soube imediatamente que estava em perigo real. Eles começaram a intimidar, cercando-a lentamente. Por favor, me deixem em paz, sussurrou ela, mas sua voz saiu tão baixa que mal conseguiu se ouvir. Você se acha mais importante que nós, princesinha? Riu um deles, chegando mais perto. O coração de Luana disparou. Depois de tudo que havia passado, agora enfrentaria algo ainda pior. Fechou os olhos e tentou se preparar para o impensável. Foi então que uma voz firme cortou a noite como um raio. Ei, saiam daí agora mesmo! Os 3 homens se viraram, irritados com a interrupção. Do outro lado da rua, um homem corria em direção a eles, sem medo algum, mesmo estando em clara desvantagem numérica. Não se meta nisso, velho, gritou um dos homens. Eu disse para deixarem a moça em paz ou eu chamo as autoridades. Havia algo na voz daquele homem, uma autoridade moral, uma coragem genuína, que fez os 3 homens se entreolharem. Talvez não quisessem confusão ou talvez tenham percebido que ele não estava blefando. Resmungando e xingando, eles se afastaram na chuva. O homem se aproximou de Luana, que estava em choque total. Mesmo na escuridão e com a chuva torrencial, ela conseguiu ver que era um homem simples, uniformizado, provavelmente saindo do trabalho. Você está bem, moça? Perguntou ele, com uma gentileza que ela não ouvia há horas. Luana apenas conseguiu chorar. Chorar de alívio, de gratidão, de exaustão. Sem hesitar, o homem tirou sua própria jaqueta e colocou sobre os ombros trêmulos dela, mesmo ficando encharcado pela chuva. Meu nome é Sebastião, disse ele, ajoelhando-se ao lado dela. Você não pode ficar aqui. É muito perigoso. Eu não tenho para onde ir, conseguiu falar entre soluços. Sebastião olhou para ela com uma compaixão que Luana jamais havia visto. Não era pena. Era algo mais profundo. Era humanidade pura. Não posso deixar você aqui, moça. Tenho filhos pequenos esperando em casa e eles não me perdoariam se eu deixasse alguém numa situação dessas. E então, naquele momento que mudaria 2 vidas para sempre,
Sebastião fez algo que poucos teriam coragem de fazer. Pegou a mão de Luana e disse as palavras que ela nunca esqueceria. Venha comigo. Vamos conseguir um lugar seguro para você passar a noite e amanhã procuramos alguém que possa ajudá-la. Enquanto caminhavam juntos pela tempestade, Luana não sabia que estava sendo salva pelo homem mais bondoso que já conhecera. Um homem que estava prestes a sacrificar tudo por uma completa desconhecida. E Sebastião não fazia ideia de que acabara de salvar a filha do homem mais poderoso do ramo hoteleiro do país. O destino havia colocado duas almas em uma encruzilhada que mudaria suas vidas para sempre. Sebastião olhou para a jovem ensopada ao seu lado enquanto se aproximavam do Hotel Imperial Palace, onde trabalhava há 8 anos como porteiro. Sua jaqueta de uniforme, agora encharcada nos ombros de Luana, era a única proteção que ela tinha contra o frio cortante da madrugada. Ele próprio tremia, mas não por causa da chuva. Era pelos números que rodavam em sua cabeça. O salário havia chegado naquela tarde. R$ 1.500 que precisavam durar o mês inteiro para ele, sua esposa Marli e seus 5 filhos. João, de 14 anos, Maria, de 12, os gêmeos Paulo e Pedro, de 8, e a pequena Ana, de apenas 5 anos. Cada centavo já tinha destino certo. Aluguel, luz, água, alimentação. Não sobrava nada, nunca sobrava. Mas olhando para aquela moça desesperada, algo dentro do peito de Sebastião falou mais alto que a matemática cruel da pobreza. "Senhor Sebastião!" exclamou Rogério, o recepcionista noturno, quando os viu entrando no lobby luxuoso. "O que está fazendo aqui? Seu plantão acabou há 1 hora." "Preciso de um favor, Rogério", disse Sebastião, conduzindo Luana até o balcão. Água pingava do corpo dela, formando uma pequena poça no mármore polido. "Esta moça precisa de um quarto para hoje. Vou pagar." Rogério olhou de Sebastião para Luana, franzindo o senho. A jovem estava irreconhecível, cabelo grudado no rosto, roupa encharcada e enlameada, tremendo como uma folha. Para qualquer um que a visse, parecia exatamente o que não era: alguém sem eira nem beira, tentando se aproveitar da bondade alheia. "Sebastião, você tem certeza? Um quarto simples custa R$ 800. "Eu sei o preço", cortou Sebastião, tirando a carteira molhada do bolso. "Vou pagar." Foi nesse momento que a voz gelada cortou o ar como uma navalha. "O que está acontecendo aqui?" O gerente Yuri emergiu do elevador como uma tempestade, seus sapatos italianos ecoando no mármore. Aos 45 anos, ele comandava o hotel com um punho de ferro e uma arrogância que fazia todos os funcionários tremerem. Para ele, o Hotel Imperial Palace era seu reino pessoal, e Sebastião sempre foi o súdito que mais o irritava. "Senhor Yuri", começou Sebastião. "Apenas..." "Sebastião", interrompeu Yuri, os olhos percorrendo Luana com desprezo absoluto. "Você trouxe essa pessoa para dentro do meu hotel?" A forma como disse pessoa fez o sangue de Luana ferver, mas ela permaneceu calada, observando a dinâmica entre os dois homens. "Ela precisa de ajuda, senhor. Levaram todas as coisas dela, não posso deixar ela lá fora nessa chuva, correndo perigo." "E você achou que aqui é abrigo para pedintes?" explodiu Yuri. "Olhe para ela, está pingando água suja no meu lobby." Samantha, a subgerente, apareceu como um abutre sentindo o cheiro de carniça. Ela e Yuri formavam uma dupla perfeita. 2 pessoas que haviam esquecido completamente o que significava compaixão. "Sebastião", disse Samantha com um sorriso venenoso, "você sempre foi ingênuo, mas isso já passou de todos os limites." "Eu vou pagar o quarto dela", insistiu Sebastião, a voz firme, apesar do constrangimento, "com o meu próprio dinheiro." Foi então que Yuri soltou uma gargalhada que ecoou pelo lobby inteiro, fazendo até os hóspedes que passavam pararem para observar a cena. "Vó se pagar? Mas que piada! Vai pagar com que dinheiro, Sebastião?" A voz de Yuri
Reverberou como um trovão, e Luana viu o homem que a salvara encolher ligeiramente, mas não recuar. Com o salário que você ganha aqui, você que mal consegue manter uma casa com 5 filhos pequenos para sustentar, e ainda tem uma esposa preguiçosa que fica em casa o dia inteiro. Luana sentiu uma fúria crescer dentro dela. Como esse homem ousava falar assim sobre a família de quem havia acabado de salvar sua vida? Senhor Yuri, minha esposa não pode trabalhar fora por problemas de saúde, tentou explicar Sebastião, a dignidade tremulando em sua voz. Problemas de saúde? Riu Samantha cruelmente. Todo mundo sabe que ela simplesmente não quer trabalhar. A mentira cruel atingiu Sebastião como um soco no estômago. Luana viu a dor atravessar o rosto dele. Dor não por ele mesmo, mas por sua amada Marli, que havia destruído a coluna trabalhando na roça desde adolescente para ajudar a família. A mesma Marli que agora passava noites em claro, costurando para tentar contribuir com alguns trocados, mesmo com as mãos inchadas e doendo. E agora quer bancar o herói? Continuou Yuri, se aproximando de Sebastião como um predador. Quer pagar de poderoso com dinheiro que não tem? Deixa de ser ridículo, homem. Exatamente, emendou Samantha. Sebastião, você deveria pensar melhor antes de gastar seu dinheiro com desconhecidos da rua. Seus filhos precisam mais desse dinheiro que essa... Ela olhou para Luana com tanto nojo que chegava a ser físico. Eu sei exatamente o que estou fazendo, disse Sebastião, e pela primeira vez sua voz carregou uma firmeza que fez até Yuri recuar meio passo. E sei que meus filhos se orgulhariam de saber que seu pai ajudou alguém em necessidade. Orgulhariam? Gargalhou Yuri. Eles vão passar fome quando você gastar o dinheiro da comida com essa aproveitadora. Luana viu lágrimas se formarem nos olhos de Sebastião, mas não de fraqueza, de uma dor profunda de ver sua bondade sendo transformada em algo sujo e errado. Vocês não conhecem essa moça, disse Sebastião baixinho. Como podem julgar alguém sem saber sua história? A história? Riu Samantha. A história é sempre a mesma. Chegam aqui fingindo ser vítimas, inventando tragédias para conseguir dinheiro de trouxas como você. E o pior, acrescentou Yuri, é que você está fazendo isso na frente dos nossos hóspedes. Olhe ao redor, Sebastião. Está constrangendo pessoas respeitáveis. De fato, alguns hóspedes haviam parado para observar a cena. Luana ouviu sussurros. Que situação constrangedora. Como deixaram essa pessoa entrar aqui? Deveriam chamar as autoridades. Cada palavra era como uma facada no coração de quem estava acostumada a ser tratada como realeza. Mas o que mais a chocava era ver a humilhação no rosto de Sebastião. Um homem que havia arriscado sua própria segurança para salvá-la sendo tratado como um criminoso por ter um coração bondoso. Senhor Yuri, tentou Sebastião mais uma vez, ela não está pedindo nada de graça. Eu vou pagar. Com que cara você vai chegar em casa e explicar para sua esposa e seus 5 filhos que gastou o dinheiro da casa com uma desconhecida? Atacou Yuri, indo direto no ponto mais doloroso. Luana viu Sebastião engolir em seco. Sabia que ele estava pensando na conta de luz que vencia em 3 dias, no remédio que Marli precisava tomar para as dores nas costas, na lista de material escolar que João havia trazido da escola. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Sebastião ergueu a cabeça, olhou diretamente nos olhos de Yuri e disse: Eu vou explicar que seu pai escolheu fazer o que estava certo. E que eles foram criados para entender que ajudar o próximo vale mais que qualquer conta a pagar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até os hóspedes pararam de sussurrar. Sebastião tirou da carteira toda a quantia que havia R$ 800 em notas amassadas, cada uma representando horas de trabalho duro, humilhações engolidas e sonhos adiados. Aqui está o dinheiro, disse, colocando as notas no balcão. Yuri olhou para o dinheiro, depois para Sebastião, depois para Luana. Seu sorriso se tornou ainda mais cruel. Sabe o que é mais patético, Sebastião?
é que você realmente acredita que está fazendo algo nobre, mas tudo que está fazendo é sendo usado por uma aproveitadora esperta, que deve estar rindo de você por dentro. Luana sentiu vontade de gritar, de revelar quem era, de fazer aquele homem horrível engolir cada palavra. Mas algo a segurou, talvez a curiosidade de ver até onde ia a bondade daquele homem, ou talvez o medo de que, se revelasse sua identidade, a pureza daquele gesto se perdesse. O quarto dela é o 237, disse Rogério baixinho, claramente desconfortável com toda a situação. Aqui está a chave. Sebastião pegou a chave e se virou para Luana. Vamos, moça, você precisa descansar. Enquanto caminhavam em direção ao elevador, Yuri gritou pelas costas. Sebastião, amanhã nós vamos ter uma conversa séria sobre adequação profissional. Esse tipo de comportamento não condiz com os padrões do nosso hotel. Luana viu Sebastião vacilar por um segundo, entendendo a ameaça velada. Seu emprego, a única fonte de sustento de sua família, estava sendo ameaçado por ter feito a coisa certa, mas ele não voltou atrás. Não se desculpou. Simplesmente apertou o botão do elevador e esperou. Quando as portas se fecharam, Luana finalmente conseguiu falar. Você não precisava ter feito isso. Sebastião a olhou com aqueles olhos cansados, mas gentis. Precisava sim, moça. Porque se eu não tivesse feito, como olharia no espelho amanhã? Como olharia nos olhos dos meus filhos? Naquele elevador, subindo em direção ao segundo andar, Luana entendeu que estava na presença de algo raro demais neste mundo. Um herói verdadeiro. Um homem que havia escolhido o certo em vez do fácil, a bondade em vez da segurança, a humanidade em vez do dinheiro. E nem Sebastião nem Yuri faziam ideia de que aquela decisão mudaria não apenas suas vidas, mas o destino de centenas de pessoas. A filha do maior magnata hoteleiro do país havia acabado de testemunhar a maior lição de humanidade da sua vida. E alguém pagaria caro por ter humilhado o homem mais bondoso que ela já conhecera. O elevador subia lentamente, cada andar marcado por um silêncio pesado que carregava o peso de tudo o que havia acontecido no lobby. Luana observava o reflexo de Sebastião no espelho polido. Um homem simples, de mãos calejadas pelo trabalho, que havia acabado de entregar seu salário inteiro para salvar uma desconhecida. Quando as portas se abriram no segundo andar, Sebastião caminhou pelo corredor luxuoso, como se carregasse o mundo nas costas. Cada passo ecoava uma pergunta que Luana podia ler em seus olhos. O que eu fiz? Como vou explicar isso para Marli? Como vou olhar nos olhos dos meus filhos? Quarto 237, murmurou ele, parando em frente à porta. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto passava o cartão na fechadura. A porta se abriu, revelando um quarto modesto, mas limpo, com uma cama de solteiro, um pequeno banheiro e uma janela que dava para a rua, onde apenas uma hora antes, Luana havia vivido o pior momento da sua vida. Não é o melhor quarto do hotel, disse Sebastião, constrangido, mas tem chuveiro quente e... É perfeito, interrompeu Luana, sua voz embargada. Mais do que perfeito. Sebastião colocou a chave na mesa pequena ao lado da cama. Por um momento, ficou parado ali, como se não soubesse muito bem o que fazer agora que havia chegado até ali. Moça, começou ele, finalmente se virando para encará-la. Eu sei que você deve estar pensando que sou maluco por ter gasto tudo que tenho com uma desconhecida. Não, disse Luana imediatamente. Estou pensando que você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Sebastião deu um sorriso triste, daqueles sorrisos de quem carrega responsabilidades pesadas demais para os ombros. Sabe, eu tenho 5 filhos lá em casa. 5 crianças que confiam em mim para colocar comida na mesa, para manter as luzes acesas, para dar a eles um futuro melhor do que eu tive. Luana sentiu o coração se partir. Cada palavra dele era uma confissão de amor paternal e, ao mesmo tempo, de desespero silencioso. E minha esposa, Marli, continuou se aproximando da janela. Ela trabalhou na roça desde os 12 anos.
Destruiu a coluna carregando peso que não devia carregar. Hoje não consegue ficar de pé por mais de algumas horas seguidas, mas ainda assim fica até tarde costurando para nos ajudar com alguns trocados. "Por que está me contando isso?" perguntou Luana suavemente. Sebastião se virou e ela viu lágrimas nos olhos dele. "Porque preciso que você entenda que eu não fiz isso por impulso. Fiz porque, quando olhei para você naquela marquise, vi alguém que precisa de ajuda. E se eu tivesse passado direto, como tanta gente fez hoje, não conseguiria me perdoar. Mesmo sabendo o preço que vai pagar?" "Mesmo sabendo", confirmou ele sem hesitar. "Sabe por quê?" Luana balançou a cabeça. "Porque meus filhos me perguntam sobre o meu trabalho todos os dias. João, meu mais velho, sempre diz que quer ser como o pai quando crescer. Se eu tivesse deixado você na chuva, que exemplo eu estaria dando para eles?" As palavras de Sebastião atingiram Luana como um raio. Durante toda a sua vida, havia convivido com executivos, empresários, pessoas que se diziam importantes, mas nunca havia conhecido alguém que fosse grande de verdade. "Você tem medo do que pode acontecer amanhã?" perguntou ela. Sebastião suspirou fundo. "Tenho. O senhor Yuri já não gostava de mim antes disso. Agora, bem, você viu como ele reagiu. Trabalho neste hotel há 8 anos. Nunca faltei um dia. Nunca causei problemas. Mas ele sempre me tratou como se eu fosse menos que nada. Por quê? Acho que porque não baixo a cabeça quando ele tenta me humilhar. Porque trato todos os hóspedes com o mesmo respeito, independente de quanto dinheiro tenham. E porque, por mais que ele tente me fazer sentir pequeno, eu sei que sou um homem digno." Luana engoliu em seco. Na sua vida inteira de privilégios, nunca havia testemunhado tamanha nobreza de caráter. "E se você perder o emprego? Então vou procurar outro", disse ele com uma firmeza que a impressionou. "Não será fácil, não na minha idade, com minha pouca escolaridade, mas vou encontrar uma forma. Sempre encontro." "Você não se arrepende?" Sebastião olhou diretamente nos olhos dela. "Moça, eu já passei por muitas dificuldades na vida. Já dormi com fome para que meus filhos pudessem comer. Já trabalhei 3 empregos ao mesmo tempo quando Marli ficou doente e precisava de remédios caros. Mas nunca, nenhuma vez, me arrependi de fazer o que achava certo. Mesmo quando isso te custou caro. Especialmente quando me custou caro", respondeu ele sem hesitar. "Porque é fácil ser bom quando não custa nada. A verdadeira medida de um homem é o que ele faz quando fazer o certo significa sacrificar algo importante." Luana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Aquele homem simples, com suas roupas remendadas e suas mãos calejadas, havia acabado de lhe dar a maior lição de vida que já recebera. "Preciso ir agora", disse Sebastião, se dirigindo à porta. "Marli deve estar preocupada. Disse que chegaria há 2 horas. "Sebastião", chamou Luana, e ele parou com a mão na maçaneta. "Sim? Obrigada, por tudo." Ele sorriu, daquele jeito simples e genuíno que ela já havia aprendido a reconhecer. "Não precisa agradecer, moça. Apenas melhore de vida, está bem? Amanhã será um dia novo. Tenho certeza de que coisas boas estão por vir para você." Se ele soubesse, pensou Luana, que as coisas boas já haviam começado no momento em que ele decidiu salvá-la. Quando Sebastião saiu, Luana ficou sozinha no quarto pela primeira vez em horas. Correu para o banheiro e se olhou no espelho. A mulher que a encarava de volta parecia ter envelhecido anos em uma única noite. O cabelo ainda estava grudado no rosto. A roupa ainda carregava manchas de lama. Os olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Mas havia algo diferente. Uma compreensão nova brilhava em seu olhar. Tomou o banho mais longo e reflexivo da sua vida. A água quente lavava não apenas a sujeira e o frio, mas também anos de convicções sobre o que realmente importava no mundo. Enquanto isso, 3 andares abaixo, Sebastião caminhava pelas ruas desertas em direção à sua casa. A chuva havia parado, mas ele mal notava.
Sua mente fervilhava com preocupações práticas. Como explicaria para Marli que havia gastado todo o salário? Como pagariam a conta de luz que venceria em 2 dias? E se Yuri realmente o demitisse? Mas no fundo do peito, em algum lugar que as preocupações financeiras não conseguiam alcançar, havia uma paz estranha. Pela primeira vez em muito tempo, havia feito algo que realmente importava. Chegou em casa às 2 da manhã. Marli estava esperando na sala, costurando mais uma peça na luz fraca da lâmpada antiga. Quando o viu, seu rosto se iluminou de alívio. Sebastião estava preocupada. O que aconteceu? Ele sentou ao lado dela no sofá velho e contou tudo. Cada detalhe, cada palavra cruel de Yuri, cada centavo gasto. Marli o escutou em silêncio, suas mãos parando de costurar. Quando ele terminou, esperou pela bronca, pela decepção, pelo desespero justificado de uma mãe que sabia que os filhos precisariam de cada real. Em vez disso, Marli pegou o rosto dele entre as mãos e o beijou na testa. "Estou orgulhosa de você", sussurrou. "E nossos filhos também vão estar quando souberem. Mas e a conta de luz? E daremos um jeito", disse ela com a mesma firmeza que ele havia demonstrado no hotel. "Sempre damos, e nossos filhos vão aprender que o pai deles é um homem de verdade." Naquela madrugada, enquanto Sebastião finalmente conseguia adormecer ao lado de Marli, e enquanto Luana olhava pela janela do quarto 237, pensando no homem que havia mudado sua perspectiva de mundo para sempre, nenhum dos dois sabia que as próximas 24 horas trariam uma reviravolta que mudaria suas vidas de uma forma que nem em seus sonhos mais ousados poderiam imaginar. Porque às vezes, quando fazemos o bem sem pensar na recompensa, o universo conspira para nos devolver em uma escala que jamais poderíamos ter previsto. E às vezes, a pessoa que salvamos é exatamente aquela que tem o poder de salvar nossa vida inteira. A noite estava chegando ao fim, mas a verdadeira história estava apenas começando. O sol nascia preguiçoso sobre a cidade quando o telefone tocou na casa humilde de Sebastião. Eram 6h15 da manhã, e ele havia dormido apenas 3 horas. O som estridente o despertou com um sobressalto, fazendo-o pular da cama velha, onde ainda repousava ao lado de Marli. "Quem liga tão cedo?", murmurou ela, ainda sonolenta. Sebastião correu para a sala, temendo que fosse alguma emergência. O número no visor do telefone antigo não era conhecido, mas havia algo oficial na sequência dos dígitos que fez seu coração disparar. "Alô? Sebastião Santos?", perguntou uma voz feminina, formal e educada. "Sim, sou eu. Aqui é Marina Carvalho, assistente executiva do Grupo Rodrigo Hotelaria. O senhor poderia comparecer hoje às 9 horas da manhã no Hotel Imperial Palace? É urgente." Sebastião sentiu o mundo girar. Grupo Rodrigo Hotelaria era o nome mais respeitado no setor. Rodrigo era uma lenda viva, o homem que transformara um pequeno hotel familiar em um império que se estendia por todo o país. Mas por que alguém desse nível estaria interessado em um simples porteiro? Sim, senhora, posso sim, mas posso perguntar sobre o quê? Será explicado pessoalmente. Apenas compareça pontualmente, por favor." A ligação se encerrou, deixando Sebastião com o telefone na mão e 1000 perguntas na cabeça. Marli apareceu na porta da sala, preocupada. "O que foi, meu amor?" "Não sei", disse ele, ainda atordoado. "Alguém do Grupo Rodrigo quer me ver hoje no hotel." Os olhos de Marli se arregalaram. Mesmo pessoas simples como eles sabiam quem era Rodrigo no mundo hoteleiro. "Você acha que é sobre ontem?", perguntou ela, o medo transparecendo na voz. "Não sei, Marli. Não consigo imaginar." Enquanto isso, no Hotel Imperial Palace, uma movimentação incomum tomava conta dos corredores administrativos. Yuri caminhava de um lado para outro em seu escritório, nervoso como nunca. Havia recebido uma ligação informando que Rodrigo em pessoa estaria no hotel naquela manhã, acompanhado de sua filha, para uma avaliação completa das operações.
Samantha! Gritou ele pelo interfone. Venha aqui imediatamente! A subgerente apareceu em segundos, igualmente agitada. Rodrigo vem hoje! Hoje! E não sabemos por quê! Explodiu Yuri, passando as mãos pelo cabelo. Se for sobre a compra da rede, precisamos estar impecáveis. Você acha que tem a ver com aquela confusão de ontem, com o Sebastião e aquela pessoa? Perguntou Samantha, uma pontinha de preocupação em sua voz. Impossível, descartou Yuri imediatamente. Rodrigo jamais se envolveria com algo tão insignificante. Deve ser coincidência. Mas, no fundo, uma inquietação roía seu estômago. E se não fosse coincidência? Às 8h45 da manhã, Sebastião estava na porta do hotel, vestindo sua melhor roupa, uma camisa social que Marli havia passado com carinho extra e a calça do terno que ele usava apenas em casamentos e velórios. Suas mãos suavam, enquanto olhava para o prédio onde trabalhava há 8 anos, mas que agora parecia intimidador como nunca. No quarto 237, Luana terminava de se arrumar. Havia conseguido comprar roupas simples na lojinha de conveniência do hotel, pagando com o pouco dinheiro que guardava no sapato, uma precaução que sua mãe sempre lhe ensinou. Olhou-se no espelho uma última vez. A jovem que a encarava de volta não era mais a executiva confiante de 2 dias atrás, nem a desesperada da noite anterior. Era alguém completamente transformado pela experiência mais reveladora de sua vida. Às 9h em ponto, uma comitiva de 3 carros pretos parou em frente ao Hotel Imperial Palace. Do carro do meio desceu Rodrigo, um homem imponente de 55 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno impecável, mas com olhos que irradiavam uma bondade que poucos empresários do seu nível possuíam. Yuri e Samantha correram para recepcionar o magnata, ensaiando sorrisos que mal conseguiam esconder o nervosismo. "Senhor Rodrigo!" exclamou Yuri, estendendo a mão. "É uma honra imensa recebê-lo em nosso hotel." Rodrigo apertou a mão educadamente, mas seus olhos percorriam o lobby com uma atenção que não parecia casual. "Onde está minha filha?" perguntou ele simplesmente. "Sua filha?" Yuri piscou confuso. "Eu não sabia que ela viria também." Foi então que Luana desceu as escadas, cada passo ecoando no mármore polido. O mesmo mármore onde, na noite anterior, suas lágrimas haviam caído enquanto era humilhada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Yuri sentiu o sangue gelar nas veias. A indigente de ontem caminhava em direção a eles com a postura confiante de quem pertencia àquele mundo de luxo. Suas roupas não eram mais aquelas sujas de ontem. Ela estava muito apresentável. Samantha ficou pálida, sua mente tentando processar o impossível. "Pai", disse Luana, beijando o rosto de Rodrigo, "obrigada por vir tão rapidamente e obrigada por me enviar essas roupas. Agora está bem melhor." "Luana!" Rodrigo a abraçou, verificando se ela estava bem. "Quando você me ligou de manhã e contou o que aconteceu... Minha filha, você está bem? Precisa de alguma coisa?" "Estou bem, pai. Melhor do que estive em muito tempo." Rodrigo se virou para Yuri e Samantha, que pareciam estátuas de sal. "Então vocês são os responsáveis por este hotel?" "Sim, senhor", gaguejou Yuri. "Eu sou o gerente geral e... vocês são os responsáveis", repetiu Rodrigo, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade, que fez todos no lobby se calarem. "Por terem tratado minha filha como lixo quando ela precisava de ajuda." "Senhor Rodrigo, houve um mal-entendido terrível", tentou Samantha. "Se soubéssemos quem ela era..." "Ah, então é assim que funciona?" explodiu Rodrigo, sua voz ecoando pelo lobby inteiro. "Vocês só tratam pessoas com dignidade quando sabem quem elas são? E quando não sabem, podem humilhar à vontade?" "Não é isso, senhor. Nós..." Yuri tentou se justificar, mas Rodrigo o cortou com um gesto. "Onde está o funcionário que ajudou minha filha?" Foi então que Marina, a assistente executiva, apareceu acompanhando Sebastião.
O porteiro caminhava com passos hesitantes, claramente sem entender o que estava acontecendo. Quando Luana o viu, seu rosto se iluminou. Sebastião! O porteiro parou, confuso, olhando de Luana para o homem imponente ao lado dela. Moça, quem são essas pessoas? Luana se aproximou dele, e por um momento o lobby inteiro prendeu a respiração. Sebastião, este é meu pai, Rodrigo. Sebastião piscou várias vezes, processando a informação. Depois olhou para Rodrigo, depois para Luana, depois para o ambiente luxuoso ao redor. Seu pai é o Rodrigo? O dono da maior rede de hotéis do país? Sim, disse Luana suavemente. E você salvou a vida de sua filha ontem à noite. Rodrigo se aproximou de Sebastião, estendendo a mão. Sebastião Santos, não é? Sim, senhor, gaguejou Sebastião, ainda em choque. Minha filha me contou tudo. Como você a defendeu de homens que queriam machucá-la. Como gastou seu salário inteiro para dar abrigo a uma desconhecida. Como foi humilhado por fazer a coisa certa. Sebastião olhou para Yuri, que estava branco como papel. Você sabia que ela era minha filha quando a ajudou? Perguntou Rodrigo. Não, senhor. Só sabia que ela precisava de ajuda. E mesmo assim fez o que fez. Fiz o que qualquer pessoa decente faria, senhor. Rodrigo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que deu desde que chegou. Sebastião, tenho trabalhado no ramo hoteleiro há 30 anos. Conheço milhares de funcionários, executivos, gerentes e posso garantir que muito poucos fariam o que você fez. Senhor Rodrigo, interrompeu Yuri desesperado. Posso explicar o que aconteceu ontem. Foi um mal-entendido terrível e... Cale a boca, disse Rodrigo sem nem olhar para ele. Você vai ter sua chance de falar, mas não agora. Rodrigo voltou sua atenção para Sebastião. Meu caro, você tem alguma ideia de por que estou aqui hoje? Não, senhor. Estou tentando entender. Estou aqui, disse Rodrigo, sua voz ecoando por todo o lobby. Porque descobri que neste hotel trabalha o homem mais íntegro que já conheci. E porque preciso de pessoas como você em minha empresa. O silêncio era absoluto. Até os hóspedes que passavam pararam para ouvir. Sebastião, continuou Rodrigo, como você se sentiria em relação a uma promoção? Uma promoção, senhor? Sim, que tal gerente geral desta unidade? O mundo parou. Sebastião sentiu as pernas bambearem. Mas, senhor, eu sou apenas um porteiro. Não tenho formação, não tenho experiência gerencial. Você tem algo muito mais valioso, disse Rodrigo. Você tem caráter. E caráter não se ensina. Ou você tem, ou não tem. Yuri e Samantha assistiam horrorizados à própria queda livre. E quanto a eles, perguntou Sebastião, olhando para os ex-chefes. Rodrigo sorriu, mas não foi um sorriso gentil. Eles? Bem, eles vão aprender o que significa ser tratado da mesma forma que trataram minha filha. A reviravolta estava completa. Em menos de 24 horas, o porteiro humilhado se tornaria o chefe dos que o humilharam. E tudo porque escolheu fazer o que era certo, mesmo quando custava caro. O ar no lobby do Hotel Imperial Palace estava tão tenso que parecia que você poderia cortá-lo com uma faca. Rodrigo mantinha seu olhar firme, fixado em Yuri e Samantha, que pareciam duas crianças prestes a ser repreendidas pelo diretor da escola. Sebastião ainda tentava processar a realidade impossível que estava vivendo. A moça que havia salvado na noite anterior era a filha do homem mais poderoso do setor hoteleiro do país. Antes de tomarmos qualquer decisão, disse Rodrigo, sua voz ecoando pelo lobby. Quero ouvir exatamente o que aconteceu ontem à noite, cada detalhe. Yuri engoliu em seco, suas mãos tremendo ligeiramente. Senhor Rodrigo, houve um terrível mal-entendido. Sua filha chegou ao hotel em uma condição, digamos, não muito apresentável, e nós... Pare aí! Cortou Rodrigo, sua voz subindo um tom que fez até os hóspedes distantes pararem para olhar. Minha filha não chegou em condição não apresentável.
Ela chegou molhada, enlameada e desesperada porque haviam levado seus pertences e precisava de ajuda. Sim, senhor, mas nós não sabíamos. E por que não sabiam? Interrompeu Luana, se aproximando do grupo. Porque vocês não se deram ao trabalho de escutar. Porque decidiram me julgar pela aparência antes mesmo de ouvir uma palavra. Samantha tentou intervir. Senhorita Luana, o senhor deve entender que recebemos muitas pessoas tentando se aproveitar da bondade do hotel. Temos que ter critérios. Critérios? Repetiu Rodrigo, sua voz baixa, mas carregada de uma fúria controlada. Me digam, quais são exatamente os critérios de vocês para decidir quem merece dignidade humana? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Porque pelo que minha filha me contou, continuou Rodrigo, vocês não apenas a rejeitaram, vocês a humilharam. Na frente de outros hóspedes, trataram-na como se ela fosse menos que humana. Senhor Rodrigo, Yuri tentou mais uma vez, o desespero claro em sua voz. Se soubéssemos quem ela era... E esse é exatamente o problema, explodiu Rodrigo, fazendo alguns hóspedes se afastarem assustados. Vocês acham que dignidade é algo que se ganha com sobrenome ou conta bancária? Marina, a assistente executiva de Rodrigo, se aproximou discretamente e sussurrou algo em seu ouvido. O rosto do magnata se fechou ainda mais. Perfeito, disse ele, com um sorriso que não chegava nem perto dos olhos. Marina acabou de me informar que vocês também humilharam o funcionário que ajudou minha filha. O único ser humano decente neste estabelecimento. Sebastião se sentiu corar. Todos os olhos se voltaram para ele. Conte-me, Sebastião, disse Rodrigo, se virando completamente para o porteiro. O que exatamente eles disseram para você ontem? Senhor, não precisa... Começou Sebastião constrangido. Precisa sim. Eu quero ouvir. Sebastião respirou fundo, olhou para Yuri, que o fitava com olhos suplicantes. Depois para Luana, que lhe deu um aceno encorajador. Eles disseram que eu era ridículo por querer ajudar. Que mal conseguia sustentar meus 5 filhos. Fizeram comentários sobre minha esposa, que não pode trabalhar fora por problemas de saúde. Disseram que eu estava bancando o herói com dinheiro que não tinha. A cada palavra de Sebastião, o rosto de Rodrigo escurecia mais. E mesmo assim, disse Luana, se aproximando de Sebastião, ele não desistiu. Gastou quase o salário inteiro dele para me dar um lugar seguro para passar a noite. Quase o salário inteiro? Perguntou Rodrigo. Quase, confirmou Sebastião baixinho. R$ 800. Era o dinheiro da minha água, luz e contas. Mas, senhor, isso não importa, eu fiz e faria novamente. Rodrigo fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando a dimensão do sacrifício. E vocês, disse ele olhando para Yuri e Samantha, zombaram dele por isso. Senhor Rodrigo, nós apenas... Começou Samantha. Vocês zombaram de um homem por fazer a coisa certa, gritou Rodrigo, fazendo eco por todo o lobby. Um homem que tem 5 filhos em casa e escolheu ajudar uma desconhecida em vez de pensar apenas em si mesmo. Nesse momento, Marina se aproximou novamente de Rodrigo e lhe entregou uma pasta de documentos. Senhores, disse Rodrigo abrindo a pasta, tenho aqui os contratos de compra deste hotel. Contratos que deveriam ser assinados hoje. Yuri e Samantha trocaram um olhar de alívio. Talvez, apesar de tudo, o negócio ainda pudesse ser salvo. Mas, continuou Rodrigo, depois do que presenciei aqui, depois de conhecer os valores desta administração, tenho uma notícia para vocês. O silêncio era absoluto. Até o ar parecia ter parado. Eu não vou apenas comprar este hotel, disse ele, cada palavra caindo como uma marreta. Eu já comprei. Os papéis foram preparados essa manhã. O quê? Sussurrou Yuri. Isso mesmo, Rodrigo terminou de assinar os papéis. Este hotel agora é meu. Vocês trabalham para mim. A realização atingiu Yuri e Samantha como um raio. Rodrigo não era mais um cliente em potencial. Era o dono. E como novo proprietário,
continuou Rodrigo, sua voz agora calma, mas implacável. Minha primeira decisão executiva é a seguinte. Ele se virou para Sebastião. Sebastião Santos, você aceita o cargo de gerente-geral deste hotel? Senhor, eu não sei se... gaguejou Sebastião. Você conhece este lugar melhor que ninguém. Trabalha aqui há 8 anos. E o mais importante, você tem algo que não se compra nem se ensina, caráter. Mas, senhor, Sebastião olhou para Yuri e Samantha. Eu não tenho formação gerencial. Luana vai ajudá-lo com isso, disse Rodrigo. Minha filha é formada em administração hoteleira e será sua consultora pessoal durante a transição. Yuri finalmente encontrou a voz. Senhor Rodrigo, com todo respeito, Sebastião é apenas um porteiro. Ele não tem experiência para... Para quê? Cortou Rodrigo. Para tratar pessoas com dignidade? Para fazer o que é certo mesmo quando custa caro? Para ter humanidade? Isso não é suficiente para administrar um hotel, protestou Samantha. Talvez não, concordou Rodrigo, mas é suficiente para liderar pessoas. E liderança é o que este lugar precisa. Ele se aproximou de Yuri, ficando bem próximo ao rosto dele. Você, por exemplo, pode até saber sobre administração hoteleira, mas claramente não sabe nada sobre liderança, ou humanidade, ou decência básica. Senhor Rodrigo, implorou Yuri, eu posso mudar, posso aprender. Pode mesmo? Perguntou Rodrigo, com um sorriso que não era nem um pouco amigável. Então sua primeira lição vai ser interessante. Como assim? Você vai trabalhar como porteiro, sob a supervisão de Sebastião. O quê? Explodiu Yuri. Isso mesmo. Você vai aprender o que significa estar na base da hierarquia. Vai aprender o que significa ser tratado com desprezo por quem deveria respeitá-lo. Samantha ficou pálida. E eu, senhor? Você vai trabalhar na limpeza, também sob supervisão de Sebastião. Isso é humilhante, protestou ela. Exatamente, rugiu Rodrigo. Agora vocês vão entender na pele o que significa ser humilhado. Senhor Rodrigo, interveio Sebastião, claramente desconfortável. Não precisa fazer isso. Eles podem manter seus cargos. Não, disse Rodrigo firmemente. Sebastião, você tem um coração bondoso demais, mas essas pessoas precisam aprender. E a única forma de aprender é experimentando. Ele se virou novamente para Yuri e Samantha. Vocês têm 2 opções. Aceitar os novos cargos e talvez um dia reconquistar posições de liderança depois de provarem que mudaram. Ou podem procurar emprego em outro lugar. Mas, senhor, choramingou Yuri, temos família, contas para pagar. Interessante, disse Luana, falando pela primeira vez em alguns minutos. Ontem, quando Sebastião disse a mesma coisa, vocês o chamaram de ridículo. A ironia não passou despercebida por ninguém no lobby. Então, disse Rodrigo, verificando o relógio caro no pulso, qual é a decisão de vocês? Yuri olhou para Samantha, depois para Sebastião, que os observava com uma expressão que misturava pena e determinação. Nós aceitamos, murmurou Yuri. Perfeito, sorriu Rodrigo. Sebastião, eles são seus funcionários agora. Espero que você os trate com mais dignidade do que eles te trataram. Sempre tratarei todos com respeito, senhor, disse Sebastião, e mesmo Yuri e Samantha souberam que ele falava sério. E agora, disse Rodrigo, se dirigindo ao lobby cheio de hóspedes curiosos, quero que todos saibam que este hotel está sob nova administração. Uma administração que acredita que todas as pessoas merecem dignidade, independentemente de quem sejam ou de quanto dinheiro tenham. Os aplausos espontâneos ecoaram pelo lobby, vindos de funcionários e hóspedes que haviam presenciado toda a cena. Sebastião olhou ao redor, para o lobby onde havia trabalhado como porteiro por 8 anos e que agora deveria administrar, para Yuri e Samantha, que minutos antes eram seus chefes e agora eram seus subordinados, para Luana, que havia transformado sua vida para sempre. Senhor Rodrigo, disse ele, a voz embargada, como posso agradecer?
Não me agradeça, respondeu Rodrigo, colocando a mão no ombro de Sebastião. Apenas continue sendo o homem que você é. E lembre-se, às vezes, fazer o que é certo é recompensado de formas que nunca poderíamos imaginar. Naquele momento, no lobby do Hotel Imperial Palace, a justiça não apenas foi feita, ela foi servida com a precisão cirúrgica de quem sabia exatamente o que estava fazendo. E todos ali souberam que haviam testemunhado algo muito raro. O momento em que a bondade genuína vence a crueldade e a humildade triunfa sobre a arrogância. 3 semanas se passaram desde aquela manhã que mudou tudo no Hotel Imperial Palace. O que aconteceu naquele lobby havia se espalhado como fogo nas redes sociais. Vídeos gravados pelos hóspedes viralizaram com milhões de visualizações, transformando Sebastião em um símbolo nacional de bondade e integridade. Mas para o próprio Sebastião, a transformação mais importante não estava nos números das redes sociais. Estava no sorriso de seus 5 filhos quando ele chegava em casa todas as noites, não mais exausto e preocupado, mas realizado e esperançoso. A casa humilde da família havia se transformado também. Com o novo salário de gerente-geral, 10 vezes maior que o de porteiro, Sebastião havia conseguido alugar uma casa maior, com quartos separados para as crianças, um quintal onde podiam brincar, e o mais importante, havia contratado o melhor fisioterapeuta da cidade para Marli. Papai, disse Ana, a caçula de 5 anos, enquanto ele a ajudava com o dever de casa na mesa nova da cozinha. Você é famoso mesmo? Sebastião riu, bagunçando o cabelo da filha. Não sou famoso, minha princesa. Apenas fiz o que achava certo. A professora disse que você salvou uma princesa de verdade, exclamou Paulo, um dos gêmeos de 8 anos. Ela não era uma princesa, corrigiu João, o mais velho de 14 anos. Era a filha de um empresário muito rico, mas papai não sabia disso quando a ajudou. E foi por isso que o que ele fez foi tão especial, completou Maria, de 12 anos, com a sabedoria precoce que a situação familiar havia lhe dado. Marli observava a cena da porta da cozinha, apoiada em sua bengala nova. Um acessório necessário, mas que agora era apenas isso, um acessório e não mais uma muleta da dor constante. O tratamento fisioterápico estava fazendo milagres. Crianças, deixem o pai descansar, disse ela com carinho. Ele teve um dia longo. Na verdade, sorriu Sebastião, foi um dia ótimo. E era verdade. Cada dia no hotel era uma descoberta nova. Luana havia cumprido a promessa do pai. Estava sendo uma consultora excepcional, ensinando Sebastião os aspectos técnicos da administração hoteleira sem nunca fazê-lo se sentir inadequado ou burro. Mais importante ainda, ela havia se tornado uma amiga verdadeira. No hotel, a transformação era ainda mais notável. A mudança de comando havia criado uma atmosfera completamente nova. Funcionários que antes trabalhavam com medo, agora trabalhavam com propósito. O atendimento aos hóspedes havia melhorado drasticamente. Não porque Sebastião havia implementado regras rígidas, mas porque havia criado uma cultura de respeito mútuo. Senhor Sebastião, disse Carlos, um dos garçons, aproximando-se da recepção onde Sebastião revisava os relatórios do dia. O senhor tem 1 minuto? Claro, Carlos. O que foi? Queria agradecer, senhor. Desde que o senhor assumiu, trabalhar aqui se tornou um prazer. Sebastião sorriu. Comentários como esse eram mais valiosos que qualquer bônus financeiro. Carlos, você sempre foi um ótimo funcionário. Apenas agora tem alguém que reconhece isso. Do outro lado do lobby, Yuri empurrava um carrinho de limpeza, vestindo o uniforme azul dos serviços gerais. As primeiras semanas haviam sido brutais para seu ego, mas, gradualmente, algo interessante havia começado a acontecer. Yuri, chamou Sebastião, e o ex-gerente se aproximou com expressão cautelosa. Sim, senhor Sebastião. Como você está se sentindo? Yuri hesitou.
Nas primeiras semanas, suas respostas eram sempre amargas, cheias de ressentimento mal disfarçado. Mas algo havia mudado. Honestamente, estou aprendendo. O que está aprendendo? Yuri olhou ao redor do lobby, observando os outros funcionários trabalhando com um sorriso genuíno que ele nunca havia notado antes. Estou aprendendo que liderar não é sobre ter poder sobre as pessoas, é sobre ter responsabilidade por elas. Sebastião assentiu, impressionado com a resposta. E como estão te tratando os outros funcionários? Com mais gentileza do que eu merecia, admitiu Yuri, baixando a cabeça. Sebastião, senhor Sebastião, posso falar algo pessoalmente? Claro, Yuri respirou fundo. Eu passei anos tratando você como se fosse inferior a mim. Te humilhei, desrespeitei sua família, zombei de sua bondade. E agora, quando a situação se inverteu, você me trata com mais dignidade do que eu jamais te tratei. Yuri, não, deixe-me terminar, continuou o ex-gerente, lágrimas se formando em seus olhos. Você me deu uma lição de humanidade que nenhuma escola de administração poderia ensinar. E eu preciso me desculpar. Não apenas profissionalmente, mas como ser humano. O lobby estava cheio de hóspedes e funcionários, mas naquele momento parecia que apenas os dois existiam. Você me perdoa? Perguntou Yuri, estendendo a mão. Sebastião olhou para a mão estendida, depois para o rosto do homem que havia tornado suas noites insones durante anos. E fez o que sempre fazia quando tinha que escolher entre o rancor e o perdão. Yuri, disse ele, apertando firmemente a mão do ex-chefe. Nunca houve nada para perdoar. Você apenas estava perdido. Agora você se encontrou. Foi então que os aplausos começaram. Primeiro tímidos, de alguns funcionários que haviam presenciado a cena, depois mais fortes, se espalhando pelo lobby inteiro. Hóspedes que nem sabiam o que estava acontecendo começaram a aplaudir também, contagiados pela emoção genuína do momento. Samantha, que limpava as janelas próximas, parou e observou a cena com lágrimas nos olhos. Ela própria havia passado por uma transformação similar nas últimas semanas. A trabalho braçal havia quebrado sua arrogância e lhe ensinado o valor de cada real ganho com suor. Senhor Sebastião, ela se aproximou quando os aplausos diminuíram. Posso falar com o senhor também? Claro, Samantha. Eu também gostaria de me desculpar e de agradecer. Agradecer? Por me dar a chance de me tornar uma pessoa melhor. Eu não sabia como era estar do outro lado, como era ser tratada como eu tratava as pessoas. Sebastião sorriu, daquele jeito gentil que havia conquistado corações pelo país inteiro. Samantha, você sempre teve potencial para ser uma pessoa maravilhosa. Apenas precisava redescobrir isso. Foi nesse momento que Luana entrou no lobby, vindo de uma reunião com fornecedores. Parou na entrada, observando a cena. Sebastião no centro de um grupo de funcionários que o olhavam não com medo ou obrigação, mas com genuína admiração e carinho. Papai tinha razão, murmurou ela para si mesma. Caráter é realmente tudo. Rodrigo apareceu atrás dela, tendo chegado para uma de suas visitas surpresa, que agora eram sempre positivas. Do que você está falando? Perguntou ele. Olhe para eles, disse Luana, apontando para Sebastião. 3 semanas atrás, este homem era um porteiro que mal conseguia pagar as contas. Hoje, ele transformou completamente a cultura deste hotel. Não com medo ou autoritarismo, mas com exemplo. Rodrigo observou por alguns momentos. Sabe qual é a diferença entre Sebastião e outros gerentes que já contratei? Qual? Os outros tentavam ser respeitados. Sebastião simplesmente é respeitável. Naquele momento, Marina, a assistente executiva, se aproximou com uma pasta de documentos. Senhor Rodrigo, tenho os números de satisfação dos hóspedes deste mês. E então, são os melhores da rede. Em apenas 3 semanas, este hotel saltou da posição mais baixa para a mais alta em todas as categorias de avaliação. Rodrigo sorriu, mas não estava surpreso. E a receita? Aumentou 40%.
Temos lista de espera até o final do ano. As pessoas querem se hospedar no hotel do porteiro bondoso, explicou Luana. A história viralizou tanto que virou atração turística. Melhor que isso, disse Marina. Outros empresários do setor estão procurando a empresa para implementar o modelo Sebastião em seus negócios. Rodrigo olhou para Sebastião, que agora explicava algo no computador da recepção para 2 funcionários novos, com a paciência de um professor nato. Você sabe o que isso significa? Perguntou ele para Luana. Que encontramos algo mais valioso que lucro. Que encontramos a fórmula do verdadeiro sucesso, corrigiu Rodrigo. E essa fórmula tem nome: humanidade. Mais tarde naquela noite, quando o hotel havia se acalmado e os últimos hóspedes haviam subido para seus quartos, Sebastião fez sua ronda final, um hábito dos tempos de porteiro que mantinha como gerente. Luana o encontrou na varanda do último andar, olhando para a cidade que se estendia lá embaixo. Como você está se sentindo? Perguntou ela. Grato, respondeu ele simplesmente. Todos os dias, grato. Você transformou este lugar, Sebastião. Não, disse ele, se virando para ela. Você transformou, sua família transformou. Vocês me deram a oportunidade de mostrar que bondade não é fraqueza. E você provou que caráter vale mais que qualquer diploma ou experiência. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando as luzes da cidade. Sebastião, disse Luana finalmente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Se você pudesse voltar àquela noite, sabendo de tudo o que aconteceria depois, você ainda me ajudaria? Sebastião riu, uma risada genuína e calorosa. Luana, se eu pudesse voltar àquela noite, sabendo tudo o que sei agora, sabe o que eu faria diferente? O quê? Absolutamente nada, porque a recompensa não era o que eu ganharia, era o que eu me tornaria. E ali, naquela varanda, olhando para uma cidade que agora conhecia sua história, Luana entendeu que havia testemunhado algo raro demais neste mundo. A prova de que fazer o bem sempre, sempre vale a pena. Mesmo quando parece que não vale, especialmente quando parece que não vale. 5 anos haviam se passado desde aquela noite que mudou tudo. O que começou como um simples gesto de bondade havia se transformado em algo muito maior do que Sebastião jamais poderia imaginar. O Hotel Imperial Palace, o mesmo lugar onde Luana havia sido rejeitada e humilhada naquela tempestade terrível, agora ostentava uma placa dourada na entrada, certificado ouro em hospitalidade humanitária, modelo Sebastião de atendimento. Não era apenas uma placa decorativa. Era o símbolo de uma revolução silenciosa que havia se espalhado por todo o país. Naquela manhã de dezembro, enquanto a cidade se preparava para as festividades de final de ano, Sebastião caminhava pelos corredores do hotel, que agora dirigia como CEO regional de toda a rede Rodrigo Hotelaria. Seus cabelos haviam ganhado alguns fios grisalhos, mas seus olhos mantinham a mesma bondade que havia salvado Luana anos atrás. Senhor Sebastião, chamou Patrícia, a nova gerente-geral, uma jovem que ele havia pessoalmente treinado nos valores de hospitalidade humana. Os números finais do ano chegaram. E então, senhor, nossa rede se tornou a mais procurada do país. Temos lista de espera de 2 anos. E o mais impressionante, implementamos o programa Anjos da Bondade em mais de 300 hotéis pelo Brasil. Sebastião sorriu. O programa Anjos da Bondade havia sido sua ideia, uma iniciativa que treinava funcionários para identificar e ajudar pessoas em situações vulneráveis, transformando cada hotel em um ponto de apoio humanitário. Quantas pessoas já ajudamos? Mais de 50.000, senhor. 50.000 pessoas que estavam desesperadas e encontraram ajuda em nossos hotéis. Os olhos de Sebastião se encheram de lágrimas. 50.000 vidas tocadas por algo que havia começado com uma única decisão de não passar direto por alguém em sofrimento. E tem mais, continuou Patrícia.
Foi aprovado hoje de manhã o Projeto Nacional Sebastião Santos. Todos os estabelecimentos comerciais do país agora são obrigados por lei a oferecer ajuda humanitária básica para pessoas em situação de emergência. Em sua homenagem, senhor, o senhor não é apenas um empresário de sucesso, é um símbolo nacional de bondade. Naquele momento, Luana entrou no escritório. Agora com 28 anos, havia se tornado a vice-presidente executiva da empresa, mas mais importante que isso, havia se tornado a melhor amiga que Sebastião já teve. "Sebastião!" exclamou ela radiante. "Você viu as notícias? Patrícia estava me contando. Não é só isso. Querem fazer um documentário. Uma Noite de Bondade. O documentário que conta nossa história. Mas eu não fiz nada demais", murmurou ele, sempre humilde. "Exatamente", disse Luana, "e é isso que toca o coração das pessoas. Você provou que qualquer pessoa comum pode fazer a diferença extraordinária no mundo." Luana se ajoelhou ao lado dele, pegando sua mão. "Porque você mostrou ao mundo que a verdadeira paz começa com pequenos atos de bondade. Porque inspirou uma revolução de compaixão que já se espalhou por 40 países. Mas Sebastião", interrompeu ela suavemente, "você salvou muito mais que minha vida naquela noite. Você salvou a fé da humanidade na bondade." Enquanto isso, do outro lado da cidade, em uma escola pública onde João, agora com 19 anos, estudava pedagogia, uma professora contava para uma turma de crianças a história do tio Sebastião, como haviam aprendido a chamar o homem que provou que heróis existem de verdade. E então, dizia a professora, o porteiro gastou todo o dinheiro que tinha para ajudar uma desconhecida na chuva. "Mesmo sabendo que seus filhos precisavam?" perguntou uma menina de 6 anos. "Mesmo assim, ele era muito rico?" perguntou um menino. "Não, ele era muito pobre, mas tinha algo mais valioso que dinheiro." "O quê?" "Um coração bondoso." Naquele momento, João entrou na sala como estagiário da escola. "Crianças", disse a professora, "vocês sabem quem é este jovem?" "Não, é o João, filho do tio Sebastião." O silêncio reverente que se seguiu fez João sorrir. Mesmo depois de todos esses anos, ainda se emocionava ao ver como a história de seu pai tocava corações. "João", perguntou a mesma menina, "como é ter um papai herói?" João se ajoelhou para ficar na altura dela. "Sabe qual é o segredo? Meu pai não é especial porque virou famoso. Ele virou famoso porque sempre foi especial. E vocês também podem ser heróis como ele." "Como?" "Sendo bondosos, ajudando quem precisa, fazendo o que é certo mesmo quando é difícil." "Sebastião, você realizou o impossível. Provou que uma pessoa pode mudar o mundo." De volta ao hotel, Sebastião conversava com Luana. "Luana, o mundo mudou a mim primeiro. Naquela noite, quando vi você precisando de ajuda, eu tinha 2 escolhas: passar direto ou parar. E escolhendo parar, descobri quem eu realmente era." "E quem você era?" "Alguém que acredita que cada pessoa merece dignidade, que bondade não é fraqueza, que fazer o certo vale mais que qualquer recompensa." Naquela tarde, enquanto se preparava para ir para casa, Sebastião fez sua caminhada diária pela rua onde havia encontrado Luana. Era um ritual que mantinha para nunca esquecer de onde tudo havia começado. Foi então que a viu. Uma jovem, molhada pela chuva de dezembro, sentada na mesma marquise onde Luana havia se abrigado 5 anos atrás. Suas roupas estavam sujas, seus olhos haviam tristeza. Sebastião parou. Por um momento, foi como se o tempo tivesse voltado atrás. "Moça", disse ele, se aproximando devagar, "você está bem?" Ela olhou para cima, e ele viu o mesmo desespero que havia visto nos olhos de Luana anos atrás. Sebastião sorriu. O mesmo sorriso bondoso que havia conquistado corações pelo mundo inteiro. "Precisa de ajuda?" disse ele, tirando seu casaco e colocando sobre ela. "Venha, vou levá-la para um lugar seguro e quente." "O senhor faria isso por uma desconhecida?"
Especialmente por desconhecidos, respondeu ele, ajudando-a a se levantar. Porque às vezes as pessoas mais importantes da nossa vida começam sendo completas desconhecidas. Enquanto caminhavam juntos em direção ao hotel, o mesmo hotel onde tudo havia começado, Sebastião entendeu que sua missão na vida não era apenas sobre aquela noite, 5 anos atrás. Era sobre todas as noites, todos os momentos, todas as oportunidades de fazer a diferença. Porque bondade não é um ato isolado, é uma forma de viver. E naquela noite de dezembro, enquanto ajudava mais uma pessoa desesperada, o homem que havia mudado o mundo com um gesto simples provou mais uma vez que os verdadeiros milagres não vêm do céu. Eles nascem no coração de pessoas comuns que escolhem fazer coisas extraordinárias. Em um mundo que às vezes parece ter perdido a fé na bondade humana, a história de Sebastião nos lembra de uma verdade simples, mas poderosa. Cada um de nós tem o poder de ser o milagre na vida de alguém. Não precisamos ser ricos, famosos ou especiais. Precisamos apenas ter coragem para parar quando alguém precisa, para estender a mão quando alguém está caindo, para ser luz quando alguém está na escuridão. Porque às vezes, um único momento de bondade pode ecoar pela eternidade, transformando não apenas uma vida, mas milhões de vidas. Sebastião provou que heróis existem e que qualquer um de nós pode ser um deles.